Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo no canal do Bia Maria, mais uma análise pós-jogo da equipe do Corinthians. E já vou chegar aqui, obviamente, você já sabe, você me conhece, pedindo para você deixar o like, para você deixar sua inscrição se não é inscrito, ative o sininho, comente aí embaixo por favor, você sabe que eu adoro quando você comenta, quando a gente pode conversar um pouquinho. Estou aqui para falar de mais um jogo da equipe do Corinthians no dia de hoje, mais uma partida na nossa querida Sul-Americana. E assim, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Esse foi o último vídeo da Sul-Americana que eu fiz aqui no canal. O último. Ah, Bia, mas como assim? O Corinthians nem tá eliminado ainda de fato, só tá muito difícil. Concordo, meus amigos. Inclusive, estarei, talvez esteja um pouquinho torto aqui, deixa eu trazer um pouquinho pra cá, enfim. Estarei torcendo para o Corinthians, os últimos dois jogos verei contra o Racing e contra o Huracan fora de casa, mas assim, gente, mais um jogo, acho que pega os três jogos que o Corinthians fez em casa, né? O primeiro contra o Huracan na primeira rodada, depois contra o Racing na última, se não me engano, nessa terceira rodada que passou, e agora nessa quarta rodada é contra a América de Cali, né? Os três jogos em casa. Gente, você vê, o Corinthians tá nem aí pra nada, os jogadores sempre entram naquela má vontade, não tá querendo jogar, tá famoso cagando baldes, né? Não está dando uma foda para a competição. E assim, gente, desculpa, eu sei que tem muita gente, provavelmente se você tá vendo esse vídeo deve estar meio puto, ou talvez não, né, porque esse vídeo vai sair só na quarta de manhã e não na terça de noite, então você provavelmente acalmou um pouco seus ânimos, caso você esteja um pouco puto, um pouco nervoso, mas assim, gente, vou ser bem sincero com vocês, eu tô normalíssimo aqui, muito porque hoje, o dia de terça-feira, foi um dia bem legal, pô, fiz transmissão, fiz o jogo entre Inter de Milão e Barcelona, jogaço, enfim, muitas coisas legais. Essa semana tem tudo para ser uma semana muito legal para mim também. Assim, gente, com todo respeito ao América de Cali, com todo respeito ao Thales Magno, ao Augusto Melo, ao André Ramalho, ao Charles. Pô, no dia numa semana que promete ser legal, que um dia que já foi legal, uma rapaziada dessa estragar meu dia, minha semana, por causa da Sul-Americana, aí acabou, gente, com todo respeito. Eu sei que cada torcedor é torcedor, vocês também já me viram aqui puto em algumas oportunidades, como em Paulista, em Brasileirão, enfim, em Libertadores. Mas no geral, gente, poxa, não tem nem o que dizer do jogo de hoje, né? O Corinthians jogou bem até o primeiro tempo, eu acho que conseguiu controlar um pouco ali as ações. É bem verdade que não quis ficar com a posse de bola, mas achou um bonito gol, né? O Memphis fez um bonito gol, uma boa jogada. O time, quando conseguia sair pro ataque, estava mantendo a posse, estava fazendo boas jogadas, estava criando com uma certa qualidade ali no ataque. Porém, no segundo tempo, obviamente, foi tenebroso, tomou um gol logo ali com 1 minuto. Já até falei, né? Bom, é melhor tomar um gol com 1 minuto do que faltando 1 minuto para acabar o jogo, né? Porque aí com certeza não dá tempo de fazer nada. E sinceramente, quando o América de Cali empatou, eu achei, puxa, o Corinthians aí tomou um choque, né? Tomou um banho de água fria, a gente pode dizer assim. E eu acho que os jogadores aí, nossos queridos resenheiros, nossos queridos guerreirinhos, vão querer correr para buscar essa vitória, né? Porque enfim, tá jogando em casa, a torcida novamente comparecendo em bom número ali na arena. Não sei se bateu os 40 mil, mas acredito que sim. Não bateu, ficou ali com 39. Mas enfim. Eu pensei, pô, os caras vão querer ganhar, pô. Tá jogando com bons titulares até, né? O Yuri tava jogando, o Memphis tava jogando também ali no meio-campo. O Maicon, que fez uma grande partida, o Carrilho tava jogando bem até também. O Bidon fazendo boas partidas. A defesa é sempre horrível, né? Não tem o que dizer. Mas, cara, o ataque acho que os nossos queridos amigos corintianos, nossos queridos jogadores, vão tentar buscar essa vitória pra torcida, pra agradecer o apoio da torcida e tudo mais, mas não foi o que aconteceu, né? Eles simplesmente, no dia de hoje, decidiram que não iam jogar. Acho que contra o Racing, acho que eles até quiseram jogar um pouquinho, apesar de fazer aquele 1-0 chorado na Bacia das Almas, com o nosso querido Félix Torres fazendo uma cagada monumental como sempre. O jogo contra o Huracan foi uma baita resenha igual hoje, né? A rapaziada entrou querendo nada com nada e perdeu. Aquele jogo até merecidamente, hoje pô, pelo futebol jogado, até merecia perder hoje também, né, gente? Vamos falar a verdade, porque o América de Cali acho que jogou com mais vontade, buscou mais o resultado, quis mais a vitória do que a própria equipe do Corinthians. Ah, mas o Corinthians teve boas oportunidades, poderia ter feito gol. Concordo, poderia ter feito os gols também, mas pô, não foi algo que os caras estavam com uma garra, com sangue no olho, como por exemplo foi o jogo passado contra o Inter, né? Acho que a diferença foi gritante hoje. Acho que qualquer pessoa que seja com 1% familiarizada com o futebol, com o Corinthians, com certeza percebeu que o jogo de hoje foi infinitamente
pior o desempenho técnico, tático, o esforço dos jogadores do que do jogo passado. E assim, gente, obviamente que seria legal o Corinthians ganhar na Sul-Americana, porque cada vitória dá premiação, né, em dinheiro, para ir passando de fase, para ganhar mais premiação, para um time que deve dinheiro até pro Santos, quiser, né, se abusar, deve dinheiro até pro Papa, que já faleceu, enfim. Seria legal ganhar os jogos para conseguir essa verba, mas enfim, os caras tá nem aí para nada, a gente já percebeu isso nessa Sula. Nos 4 jogos, gente, nenhum dos 4 jogos o Corinthians jogou bem, jogou para vencer. Ainda conseguiu vencer ali o Racing na rodada passada, porque era um time muito ruim, mesmo assim foi quase que não venceu porque ficou com um a menos e no final do jogo tava todo mundo meio cagado, meio morto. Quando o América de Cali, o jogo fora lá na Colômbia, o primeiro tempo tenebroso, o segundo tempo melhorou legal, porque aí também precisava buscar o resultado. Quanto o Huracan, os caras não quiseram nada com nada desde o primeiro minuto. E hoje até conseguiram abrir o placar, até pareciam que conseguiu uma vitória, apesar dos pesares. Mas assim, tomou um empate, ninguém se preocupou muito em buscar o resultado, gente. Então acho que já tá mais do que claro que o Corinthians tá nem aí pra Sul-Americana. E assim, gente, se os jogadores também não estão nem aí, eu não vou me estressar. Por isso que eu falei, esse é o último vídeo falando da Sul-Americana. Tomara que ganhe, sim, do Racing na próxima rodada e do Huracan e classifique até, quem sabe, em primeiro. Olha só que milagre. Mas uma classificação em segundo para disputar o famoso playoff, eu acho que já está de bom tamanho e tem que ser comemorado em muito. Aí caso o Corinthians classifique para os playoffs, aí voltaremos com os vídeos da Sul-Americana aqui. Ou também não, né? Porque se, por exemplo, classificar para o playoff, o primeiro jogo, né? O jogo de ida, seja em acho que é em São Paulo no caso, né? Porque a gente tá vindo na Sul-Americana, o outro time tá vindo da Libertadores. O Corinthians jogar com uma baita, fazer uma baita resenha de novo em campo, não jogar nada com nada, aí eu que não vou fazer vídeo de novo. Eu tava pensando francamente em não fazer esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Eu falei, puxa, os caras não jogaram nada, os caras tão querendo nada com nada. Eu vou gravar meu vídeo, perder meu tempo e dormir, o quê? 1h30 da manhã, 2 horas, sendo que amanhã eu vou acordar cedo porque eu tenho outros compromissos. Mas olha como eu sou compromissado com você, viu, meu amigo? Tô aqui gravando esse vídeo, mas assim, já falei o que tinha que falar, não tem muito o que falar mais do jogo. Falo um pouco mais ali nas notas, mas é isso, gente. É mais um comunicado mesmo, um famoso recado que esse foi o último vídeo da Sul-Americana. Tomara, estarei torcendo e tomara que ganhe dos próximos 2 jogos fora de casa, que é muito difícil, principalmente do Huracan. Não sei se acredito nisso, por isso que eu disse que se o Corinthians conseguir essa vaga aí em segundo no grupo para disputar o playoff, já tem que comemorar em muito, sendo que a obrigação era classificar em primeiro, mas assim, já deu. Mas também se não conseguirem, os jogadores não vão sentir em nada isso, né? Porque hoje foi mais uma demonstração de como os nossos queridos amigos, nossos queridos guerreirinhos, resenheiros, estão nem aí pra Sul-Americana. E eu também, ó, tô suavão. Vocês estão vendo, né? Não tô nervoso, não levei a voz, não xinguei ninguém. Porque, cara, tô de boa, os caras tão nem aí pra nada, eu também tô nem aí, gente, pra essa competição. Voltaremos a nos preocupar com o Sul-Americano, não, com o Brasileirão e Copa do Brasil. Porque aí, aparentemente, o time tá jogando, tá se esforçando, então dá pra gente colocar um pouco mais de emoção, ficar um pouco mais puto e tudo mais. Então, falar do que tinha que falar, vamos para as notas então, porque aí acho que dá pra falar um pouquinho mais da partida e dos jogadores em si, né? Bora lá, meus amigos, bora lá. Então, amigos, chegamos aqui para as notas dos jogadores da equipe do Corinthians no jogo de hoje. Enfim, vamos falar um pouco mais da partida, um pouco mais dos jogadores agora, né? Nota 6 pro Hugo, gente. O Hugo fez 2 boas defesas até. Nota 6 para ele no básico. Porque, sei lá, porque assim, porque eu quero, porque eu tô afim. Nota 6 pro Hugo. No gol ele não teve culpa, né? Porque não é culpa dele que o André Ramalho é um baita de um incapaz. Mas é isso, gente. Nota 6 pro Hugo, tá ali. Nota 2 pro Léo Maná. O que é o Léo Maná, né, gente? Que jogadorzinho, gente. Pra gente não ofender o jogo. Deixar bem claro que toda vez que eu falo aqui de um jogador e tudo mais, não é falando da pessoa do jogador. Lógico que não. O Léo Maná deve ser muito Corinthians. Deve ser uma baita pessoa, gente boa. Mas como jogador de futebol, não tem como. Tem 2 lances no segundo tempo que vocês sabem. Você já sabe qual que eu vou dizer, né? Mas eu vou ter que falar, vou ter que te lembrar novamente. Que teve aquele famoso lance ali no ataque do América de Cali pelo lado direito dele, que ele simplesmente ali tenta desarmar o cara, toma um drible, toma uma caneta, um drible, sei lá, não vê a cor da bola e o cara quase faz o gol. E minutos depois, acho que nem 5 minutos depois, teve uma bola ali que o Angileri tá pra ganhar de cabeça. Não, o Angileri é mais alto que ele, é um jogador mais técnico do que ele, um jogador mais capaz do que ele, podemos dizer assim, de uma maneira geral.
E o Ogileri pede pra ele ficar, que ele vai cabecear a bola no Léo Maná, pro Léo Maná sair a bola, e o nosso querido Léo Maná, sei lá o que passou na cabeça dele nesse exato segundo, se é que passa alguma coisa na cabeça do jogador de futebol Léo Maná, ele simplesmente pula igual um maluco pra dividir de cabeça com o Angileri, e os caras batem ali, o Angileri fica maluco com ele, e com razão, né, porque o que o Léo Maná pensa da vida dele, gente? Mas no último jogo contra o Sport ele foi bem. Tá bom, gente, tá bom. Beleza, jogou bem contra o Sport, mas hoje jogou mal de novo, assim como jogou mal em 90% das partidas que ele entrou. Não é porque hoje jogou bem contra o Sport que eu tenho que confiar nele pro jogo de hoje, que nem hoje eu reclamei num grupo. Falei, pô, meu Deus, o ruim é aguentar o Léo Maná, né? O Mateuzinho não joga, sabe que eu não sou dos maiores fãs do Mateuzinho, reconheço que tem suas qualidades, reconheço que tá fazendo uma temporada legal até então, mas, pô, eu sou completamente contra o Léo Maná. Falei, mano, mas no último jogo ele jogou bem contra o Sport. Falei, pô, é brincadeira, pô. O último jogo contra o Sport também eu tava com bem. Não tava de tão mau humor, entendeu? No último jogo contra o Sport o dia tava mais ensolarado, fez menos frio de noite. Hoje, eu quero saber o de hoje. Não importa se o cara jogou bem o último jogo. O comum do Léo Maná é isso aí, gente. Não tem o que dizer. Aí, obviamente, entra o pior em campo, que é o André Ramalho. Nossa, meu, mas o André Ramalho foi tão ruim assim. Cara, eu acho que no geral ele nem foi tão ruim assim. Ele foi péssimo. Foi péssimo, como sempre. E, cara, nota 1 ele aí. Ele é isso aí, né, gente? Nota 1. É um zagueiro ok. Nos últimos 2 jogos ele até fez uma partida legal. O último jogo eu dei uma nota boa pra ele, porque ele realmente fez um jogo legal, achou bons passes. Mas assim, todo gol, praticamente todo gol que o Corinthians toma, seja, sei lá, em Sul-Americana, no Brasileirão, seja na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil o Corinthians não tomou gol ainda, né? Porque só jogou um jogo também e ganhou de 1-0 do Novo Horizontino. Mas enfim, no Paulistão, pô, veja os lances. 90 minutos, só 90% dos gols ele tá na cena do crime. Quer dizer que ele é o criminoso? Não, mas ele tá sempre na cena do crime. Geralmente ele é o criminoso, mas ele tá sempre lá na cena do crime e hoje ele foi o criminoso e tava lá. Mais uma vez, ele não fez nada, né, no lance do gol do América de Cali. Tava a famosa linha de impedimento, né, para deixar o jogador que fez o gol, por exemplo, em posição irregular. Ele não fez essa linha com os outros defensores para deixar o jogador impedido, mas também não antecipou e deu toque para fora pro jogador não chegar na bola, né? Ele fez aquele famoso movimento irritante que é muito característico dele, que você com certeza se lembra de outros jogos que ele fez isso, de proteger a bola para sair para a linha de fundo e ele simplesmente não olha as costas e não vê que tem um jogador adversário ali pronto para fazer o gol, como foi dessa vez, mais uma vez. Porque olha só, é inacreditável um jogador de futebol profissional que joga no Corinthians não ter a capacidade de olhar para trás e ver que tem um jogador nas costas dele preparado para fazer o gol e simplesmente achar que pode proteger para a linha de fundo porque não tem ninguém, é nossa. Meu Deus, gente, não é possível. Não é possível. Ou é ruindade ou é ingenuidade. Ou os dois, mas enfim, sendo os dois ou um dos dois, não tem como o André Ramalho ser titular do Corinthians. Hoje o Kaká fez uma partida bem ok, nota 6 também. Eu não lembro do Kaká ter feito nenhuma cagada absurda. Por isso que hoje o Kaká pareceu, sei lá, o Maldini do lado dele, o Baresi do lado do André Ramalho. Porque, pelo amor de Deus, o André Ramalho é tenebroso, gente. Ele é nível. O Félix Torres, que a gente não vê, tem uma cota, né? Desde que foi expulso no jogo contra o Racing. Mas, meu Deus, o Gustavo Henrique tá machucado. O Tchoca sumiu. O Corinthians não tem zagueiro, gente. Todo jogo eu vou falar isso, porque todo jogo é verdade, não muda. O Corinthians não tem zagueiro e o Corinthians não tem nada também, né? Não tem presidente. Cadê o presidente do Corinthians? Tá preocupado em não ser preso. Olha só que beleza. É uma bagunça, é uma confusão, gente. O Corinthians praticamente não tem salvação e poderia se ajudar um pouco mais ganhando os jogos na Sul-Americana justamente para agregar premiação para pagar dívida e tudo mais, ter mais dinheiro no caixa, mas nem isso os jogadores estão querendo. Assim, obviamente, isso afeta o torcedor indiretamente, né? Porque ninguém quer ver o time na merda, que nem a gente tá vendo nessa questão de dívida. Mas assim, eu vou ficar revoltado, vou perder um dia, uma noite, porque o Corinthians não ganhou não ganhou a Sul-Americana, não ganhou o jogo na Sul-Americana. Ainda mais da forma que os jogadores como um todo jogaram. Jamais, gente. Eu respeito. Pode me xingar, pode me chamar adiante. Mas, cara, gente, não vou. E eu acho que no fundo vocês sabem que o certo é a gente não se preocupar no time, com o time
numa situações como essa, né? Quando os caras claramente estão cagando pra competição, estão cagando pro torcedor. A questão é justamente pelo menos avisem, né? Avisa, rapaziada, não vamos jogar a Série A Sul-Americana não, viu? O ingresso aqui vai estar baratinho. Aí se você não tiver nada pra fazer na sua quinta, na sua quarta, na sua terça de noite, aí 9h30, 7h30, enfim, esses horários aí, você vem aqui, assiste o joguinho e dá um apoio pra gente ocasional, beleza? Mas a gente não quer nada com nada. Aí se você é honesto com a torcida e ainda ajuda a gente, né? Ajuda a gente, no caso quem foi ao jogo, por exemplo, no estádio, a poupar aquela grana e ficar de boa. Mas assim, porque o torcedor vai lá, não vou falar que é apoiar de trouxa, porque torcedor como um todo de todos os times são trouxas, né? A gente é trouxa por nossos times, a gente torce mesmo, comemora mesmo. Seja o pior time do mundo, seja o melhor time do mundo, seja tomando de 4-0, 3-0, seja ganhando de 5-0, 4-0, 3-0, enfim. A gente tá ali sempre apoiando, né? Mas pelo menos o torcedor tem a consciência, a ciência de que você não vai levar a sério a competição, né? Então não vai precisar se estressar, não vai precisar se atrasar em trabalho, em faculdade, escola, e nem perder noite, dia de sono por conta disso, né? É claro que é um pouco extremo demais você falar, nossa, perdi meu sono porque o Corinthians não ganhou do América de Cali. Mas infelizmente a gente sabe que tem gente que é assim, a gente sabe que não controla as emoções um dos outros, mas no geral não deveria ser assim, né? A gente se portar tanto com futebol. Futebol é muito legal, muito foda, mas assim, no geral, não vale a pena a gente se matar por causa disso. É um entretenimento, é um esporte muito legal, muito bacana, melhor esporte do mundo. Mas assim, no geral, para fazer a gente ficar extremamente revoltado, decepcionado, nunca vale, nem mesmo quando o time perde num jogo revoltante. Mas no geral é isso. Nota 4 pro Angileri, uma partida bem mais ou menos também, bem abaixo, bem fraca. Ofensivamente agregou quase nada, né, gente? Não tem muito o que falar do Angileri. Defensivamente nem acho que ele foi mal, acho que ele foi bem, mas acho que ofensivamente o time não tinha corredor hoje, né? O Léo Maná, ofensivamente, se defensivamente ele não existe, ofensivamente então, aí virou piada já. E defensivamente o Angileri foi ok, mas ofensivamente também não existiu. E isso prejudicou muito o jogo ofensivo do Corinthians também. Na linha do meio, o Carrilho fez uma boa partida. O primeiro tempo do Carrilho muito bom. Teve uma bola ali de 3 dedos, se não me engano, que ele colocou pro Martínez. E o Martínez, obviamente, porque é grosso, é um jogador grosso, não conseguiu dominar a bola e fazer a boa jogada. Acabou ferrando a gente, acabou estragando o ataque. Mas no geral, no segundo tempo ele caiu um pouquinho, como já é de costume. O Carrilho, infelizmente, não joga os dois tempos 100%, né? Ou ele já entra meio cansado e melhora no segundo, ou ele entra meio ou ele entra bem, joga bem o primeiro tempo e o segundo tempo diminui bastante o ritmo. Mas eu, mesmo assim, tudo bem que deu pra ver que o Brasileirão, por exemplo, é mais importante que a Sul-Americana pelas mudanças feitas pelo Dorival e tudo mais. Mas assim, no geral, dava pra ter deixado o Carrinho mais um pouquinho, porque o Coronado ficou meio que sobrecarregado, né? O Maicon fez uma boa partida e tudo mais, mas o Carrinho acho que poderia ter jogado mais um pouquinho para ter ajudado nessas criações, principalmente depois que o time sofreu um empate. Nota 4,5 pro Martins, saiu ali antes do final do primeiro tempo, né? Saiu com lesão, mas quando estava em campo, acho que até pôde criar algumas oportunidades legais aí no ataque. Mas no geral, gente, na defesa não defendeu também, no ataque também, como eu disse, pôde gerar, mas no geral acabou complicando, acabou prejudicando mais do que ajudando definitivamente. Enfim, é isso, gente. 4,5 tá bem pago. 8, nota 8 pro nosso querido Maicon. Boa partida do Maicon, né? Acho que essa foi uma das melhores partidas do Maicon desde que ele voltou nesses empréstimos, né? Lá para 2022 e tudo mais. Com certeza aí tá no top 3 dele. Porque realmente, se defensivamente ele não é muito bom marcador, isso a gente já conhece já há algum tempinho, a gente já sabe disso. Mas ofensivamente, pô, baita passe do gol pro Memphis, né? Ele que deu aquele passe. Depois acertou mais alguns bons passes no segundo tempo. É um cara que quis, né? Quis o jogo todo. Procurou os jogadores de ataque, né? Os atacantes. Depois, posteriormente, os pontas, /alas. Mas no geral, ele sozinho não tem como fazer o time ganhar, né? Deixaram ele muito na mão. Nota 5 pro Bidon, partida bem, um pouquinho abaixo do Bidon. Acho que hoje ele não foi muito bem mesmo, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, ele não muito bem já é melhor que o Martínez, por exemplo, né? Enfim, é isso. Acho que hoje entrou meio desligado, sim. O Bidon poderia ter feito muito mais, poderia estar mais ligado no jogo, que ajudaria a gente, né? Principalmente nas situações ofensivas, quando ele acha os passes e tudo mais. Mas, no geral, não entrou bem não o Bidon. Nota 6,5 pro Yuri.
Porque, cara, o Yuri fez uma partida correta, justa, 6,5, porque infelizmente ele não conseguiu fazer o gol e no segundo tempo ele acabou caindo de rendimento, né? Tomou o cartão amarelo até. Mas no próprio segundo tempo ele teve uma boa oportunidade, ele fez uma boa jogada, até um pouquinho parecida ali com o primeiro gol dele contra o Inter, né? Mas acabou chutando no meio do gol, né? O goleiro fez a defesa facilmente. E depois teve ali ainda no primeiro tempo, quer dizer, mais uma boa oportunidade, um belo passe do Memphis, que ele acabou chutando e o goleiro fez a defesa. Mas no geral, partida 6,5 comum do Yuri. Nota 7,5 pro Memphis, né? Fez um bonito gol. Acho que já tava todo mundo ali meio xingando ele, que já tinha sido fominha. Eu já tava falando, puxa, eu não acredito. O passe era ali no carrinho, ele tava sozinho. Dava pra fazer muita coisa, mas aí ele pegou a bola e fez um bonito gol, bonito chute. Então não teve o que reclamar dele. No geral, ele não conseguiu criar muito, porque, como eu disse, o time não tava com vontade de jogar bola, gente. Assim como vem em todos os jogos dessa Sul-Americana. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu encontrar alguns passes, tentou dar alguns chutes, enfim, tentou dar assistência. Acho que, no geral, ele acabou se esforçando legal, ficou o melhor, o segundo melhor em campo, né? Porque o melhor foi o Michael. Nota 3,5 pro Charles, entrou no lugar do Martinez. E, cara, sinceramente, não entendi muito bem o que se passou ali na cabeça do Dorival. Acho que ele poderia ter colocado o Coronado, né? Já que o Coronado não foi titular no jogo passado contra o Inter. Então, pô, o Coronado poderia ter entrado na vaga do Martinez, né? Até para ajudar a gente a criar e ficar um pouquinho mais com a bola, que é algo que foi um problema crasso do Corinthians, principalmente no jogo todo, né? Mas entrou o Charles e aí o Charles não acertou nada também, né, gente? Todo respeito ao Charles. Ficou 3,5 aí, porque teve gente pior do que ele, né? A gente vai chegar. Nota 1,5 pro Talismã. Talismã, não tem jeito, né? Não tem mais salvação. Não adianta. Não. Vou poupar comentários. É peladeiro, né, gente? Na Kings League, ele é gênio. Põe ele na Kings League que ele vira o melhor jogador, o segundo melhor jogador. Não tem jeito. Ele é peladeiro nato. Tá nem aí pra nada, não tá com pressa pra nada. Passa pra trás, tenta dar drible, pula em cima da bola e tudo mais. Meu Deus. Cara, só de pensar que pagaram 5 milhões de reais em mais 6 meses dele, dá uma coceira, né? Começa a dar o olho começa a tremer, você começa a ficar meio arrepiado, começa a dar aquele arrepio na espinha, o estômago começa a embrulhar, que é inacreditável, né? O Corinthians já não tem muito dinheiro, e com o pouco dinheiro que tem, olha as cagadas que acontecem, né? Parabéns aos envolvidos, parabéns ao empresário dele que aplicou um baita golpe, parabéns aí ao Fabinho Soldado emocionado que assinou o contrato, e o Augusto Melo, gente. Eu nem falo que o Augusto Melo merece, eu nem falo. Mas é isso. Nota 6 aí pro nosso querido Will Coronado. Cara, acho que ele entrou, tentou ali uma finalização, mas como eu disse, ficou muito isolado no lado do campo. O Carrilho saiu muito cedo, que poderia dar um apoio para ele. Enfim, no geral, fez o que pôde, mas também não fez muita coisa, como sempre. O Romero nem vi em campo, gente. Desculpa, nem vi em campo, vai ficar sem nota. Nota 6,5 pro Hector. Só por conta daquela cabeçada que ele quase fez o gol já nos acréscimos, porque realmente ele foi uma bonita jogada e ele fez o movimento certinho. Infelizmente acabou subindo mais do que ele desejaria. Mas só isso. 6,5, obrigado, Hector. Nota 5 pro Dorival, acho que ele até armou um time interessante. Não vou falar que armou um time legal, muito bom, mas armou um time que tinha tudo para ser interessante. Para conseguir jogar, para marcar bem, para ganhar tipo de uns 2-0 assim, tranquilo. 2-0, o Corinthians jogou bem, não sofreu muito, conseguiu essa vitória, tá vivo no grupo. Mas, cara, nem tudo passa pelo poder do técnico, né? Ele não sabe ele não tem como prever que os jogadores vão entrar meio nada a ver pro jogo, né? Meio qualquer coisa, meio, sei lá, dando de ombros, né? Dando aquela famosa cagando baldes, né? A famosa cagada de baldes. Como entrou mais um jogo de hoje, né? Acho que agora o Dorival tomou essa lição. A verdade é que errou nas substituições, né? Poderia ter entrado o Coronado antes no lugar do Martins em vez de entrar do Charles. O Thales Magno é uma lamentação infinita. Mas ele também não tem muita opção de colocar sem ser o Thales Magno, né? É o Thales Magno ou o Hector Hernandes. E por fim entrou logo os dois. Mas assim, ou o Romero, né? Que também entrou. Mas assim, cara, hoje o Dorival, a escalação, acho que ele acertou. Não vou ser hipócrita falar que falei, nossa, que escalação horrível. Acho que eu falei, bom, é o que tem pra hoje, acho que dá pra ganhar sim. E não ganhou pra ganhar, mas acho que passa muito mais pela postura dos jogadores, que aí sim o Dorival tem que cobrar em muito, reclamar em muito se quiser
vai classificar na Sul-Americana, mas também se não quiser, a gente já temos mais do que indícios de que esse time tá dando zero fodas para a competição, e assim como eu estarei dando zero fodas para a competição a partir de agora, já falei para vocês, não tem mais vídeo aqui no canal da Sul-Americana, pelo menos nessa fase de grupo. Se passar pro playoff e fazer um jogo legal, aí sim voltarei, mas assim no geral, não estou preocupado com a Sul-Americana, assim como o Corinthians também não esteve em nenhum momento, aparentemente, né? Não tem o que fazer, são apenas os fatos. Estamos aqui lidando com os fatos, amigos. Sinto muito. E é isso, rapaziada. Chegamos aqui a mais um fim de vídeo. Eu acho que hoje vai ser um pouquinho mais rápido que o último vídeo, mas também acho que nem tanto. Mas é isso, muito obrigado a todos pela audiência, não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar o like. E um último recadinho, que sábado não tem vídeo, tá? Sábado não tem vídeo do jogo contra o Mirassol. Provavelmente voltaremos na próxima semana, mas eu também informo, porque eu não estarei aqui em casa. Esse cenário que vocês estão vendo aqui, não estarei. Estarei em São Paulo na casa da minha avó por motivos pessoais e tudo mais. Enfim, e sábado não tem jogo porque não estarei em casa, estarei em um ambiente muito mais legal, fazendo atividades mais legais do que... Cara, vai ser uma resenha pura esse Mirassol e Corinthians, vamos falar a verdade. Acho que dá pra gente ganhar. Não vou ser aqui hipócrita falar... Não vou ser nem hipócrita, nem otimista, nem negativista, né? Nem negativo. De falar, nossa, acho que o Corinthians vai perder. Acho que dá pra gente ganhar esse jogo, mas assim, se entrar do jeito que tá hoje, vai tomar atropelo do Mirassol, gente. Porque o Mirassol é um time bem treinado até, apesar de todas as dificuldades do elenco. E é isso. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo, tá, rapaziada? Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!